Luiz Fabiani está conosco aqui, setorista do Corinthians. Hoje o Corinthians joga contra o América de Cali, joga com 3, vai para 4 titulares aí, ô Fabiani. A gente falava justamente sobre a ideia da diretoria para os campeonatos, porque não quer viver o fantasma que viveu ano passado, mas muito longe disso, que é estar brigando para não cair. Pelo contrário, acho que o planejamento é mesmo, até pensando no elenco, numa fase de Libertadores, ou até, por que não, brigar pelo título do Brasileiro. O Corinthians tem que brigar pelo título do Brasileiro esse ano. Ainda mais do que se desenha esse início, é muito curto ainda, são 2 para 3 rodadas, mas eu acho que o Corinthians naturalmente tem que estar brigando pelo G4 no fim do ano, tranquilamente, e tem que ir para as cabeças também ali numa Copa do Brasil. Já na Sula, pelo menos a nossa impressão aqui, ô Fabiani, é de que não vai priorizar no início. Esbarrou ali, caiu de paraquedas numas quartas, conseguiu avançando, aí já começa, fase lá, já vai estar para, enfim, setembro, outubro, novembro, de jogos, muita coisa para acontecer, aí sim pode pensar num título. É por aí mesmo ou a gente está falando bobagem aqui, ô Fabiani? Boa tarde ao senhor. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho aqui com a gente. É isso mesmo, a impressão que passa é essa divisão de prioridades que passa pela diretoria do Corinthians, porque alguns titulares que não viajaram para a Colômbia tinham condição de jogo e ficaram no Brasil justamente para dar andamento na recuperação e o foco sendo o jogo de sábado contra o Palmeiras. É o caso, por exemplo, do Igor Coronado e do Memphis Depay. Se hoje fosse o Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão, dificilmente eles ficariam de fora, mas aí o período de viagem, são 6 horas até a Colômbia, mais todo o desgaste, fizeram com que o Corinthians deixasse esses atletas se recuperando no CT. Curiosamente, é algo muito raro no futebol brasileiro hoje. O Corinthians ontem, naquela tradicional notinha sobre o treino, a nota oficial sobre a atividade, revelou, oficialmente a instituição revelou o time que treinou como titular. Algo que se tornou muito raro e que era feito no período pré-pandemia, com os treinos abertos. O Corinthians está voltando a aderir a essas práticas. Então, provável Corinthians aí com Donelli no gol, Mateuzinho na direita, Félix, André Ramalho e Bidu, José Martínez, Maicon e Rian, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. Bom, acho que fica muito claro, né, disso que o Fabiano está falando. Se você tem a sua equipe com seus jogadores titulares ficando em São Paulo, é um mais caso de você estar priorizando o brasileiro. Ah, mas se no sábado fosse um Corinthians, por exemplo, e com todo respeito aqui, é um Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena. Colocando o Mirassol porque foi um time que surpreendente. Que subiu agora. Subiu agora. Tá. Pode ser o Sport, mas enfim. Sim. Né, colocando esses times assim. Não fosse um clássico, Não fosse um clássico, pode ser até um Corinthians nacional. E Cruzeiro, um Corinthians e, sabe, um Corinthians e Fluminense na Neoquímica. Será que os titulares não jogariam hoje à noite? Teria essa preocupação com o aspecto físico? Eu acredito que não. Não jogariam. Rapidamente, a Grela pediu pra gente passar aqui a enquete, que é: Corinthians está priorizando o Campeonato Brasileiro, sim ou não? Enquete no nosso chat do YouTube. Anteriormente eu tinha dito que o Corinthians não tem elenco pra disputar os 3 campeonatos, e eu acho que boa parte dos times que estão em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ou Libertadores que seja, não tem, tá? Eu acho que muitas equipes não têm esses elencos. Eu acredito que, por exemplo, se a gente for falar dos times de ponta, só o Flamengo, pra mim, é uma equipe que tá bem estruturada desde o campeonato estadual, não passou por muitos perrengues, nem muitas mudanças, manteve o mesmo treinador, o mesmo estilo, e tá tentando algumas peças ali pra recompor, não, né? Pra deixar esse elenco um pouco mais recheado e conseguir disputar em todos os níveis das competições. Fora, né, Gabi? Exatamente. Então, pra mim, o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que consegue estar à frente em todas as competições. Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores, no caso do Flamengo. E isso é respondendo, inclusive, a pergunta do Eduardo aqui no nosso chat do YouTube, na verdade, na conversa do WhatsApp, porque ele perguntou assim: fala pra Gabi, pergunta pra ela qual time ela acha que tem esse potencial de disputar as 3 competições. Então, respondendo ao Eduardo, é isso. Sobre o Corinthians especificamente, eu acredito que mesmo que fosse o Mirassol, que fosse o Grêmio, fosse o Red Bull Bragantino, por exemplo, iria com um time misto hoje, porque a tendência do Corinthians e o que tem mostrado enquanto joga a Sul-Americana é essa, de não dar tanta prioridade para essa competição, até porque é muito mais importante para o Corinthians chegar numa final de Copa do Brasil do que na final da Sul-Americana. E aí entra a importância que o próprio PDV traz aqui, né? O que é mais importante, você ganhar uma Copa do Brasil ou você ganhar uma Sul-Americana? Talvez pro torcedor seja porque o Corinthians não tem a Sul-Americana, então, vamos lá colocar
colocar o único título que falta pra gente, a Sul-Americana. Mas num cenário real, um cenário que o Corinthians trabalha, de fato é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Augusto Melo, os dirigentes do Corinthians, não queiram passar o que eles passaram no ano passado, que é chegar pelo menos ali na 30ª rodada e você sem saber o que vai acontecer no campeonato. Imagina pro Corinthians você começar o ano ganhando um campeonato estadual em cima do seu maior rival e você termina a temporada tentando não cair. Então eu acho que o cenário do Corinthians hoje é trabalhar em cima de Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana vai ser aquela cerejinha no bolo, chegar numa final aquela e você vai e você tira conquistar, o peso, sabe? Você tira o peso daquela competição, exatamente. Entendeu? Não acho que seja uma prioridade. E também entra no aspecto que o Fabiano pode falar um pouco mais pra gente, de que você não tem jogadores importantes, né? Você tem o Memphis Depay, que aí é o caso de falar da arbitragem. Poxa, como é que não viram, não chamaram pra ver aquele lance, né? Bastante polêmico, inclusive. Você não tem o Anrileri, você não tem jogadores que são fundamentais pro Corinthians. E de fato o derby acaba pesando, mas eu acredito que não é porque vai ter um Palmeiras e Corinthians, mas é porque a competição não é o primeiro torneio ali de relevância para a diretoria do Corinthians. Ô Gabi, queria até fazer um comentário em cima disso. Desculpa, Marcelo, ela tá falando sobre essa priorização de Copas e campeonatos. Lembrando que foi o 2023 e o 2024 do Corinthians. São 2 anos consecutivos nos quais ele chega de semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Em 2023, caindo para o Fortaleza e para o São Paulo, em 2024, caindo para o Flamengo e para o Racing. E em ambos os anos, o Corinthians brigando para não cair no Campeonato Brasileiro até as rodadas finais, né? Então ficou bem claro como essa priorização de campeonatos pode se inverter nesse ano. E agora, ao contrário desses 2 últimos anos, sem uma urgência tão grande por títulos, né? E aí eu acho que o Corinthians ele vê na Sul-Americana algo que ele vê no Paulista. Não é o torneio de maior prestígio, mas seria importante ganhar, porque o time está muito tempo sem ganhar. Esse argumento caiu. E aí o brasileiro, que é financeiramente muito mais interessante, assim como a Copa do Brasil, começa a ficar mais relevante.